A violência dentro do ambiente escolar que tem crescido exponencialmente no país. A violência que encontra um terreno fértil nas redes sociais antes de desembocar na vida real. Enquanto isso, as plataformas digitais se posicionam como um espaço neutro, um espaço que não precisa de regulação. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 18 de abril de 2023. Dia em que o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou um balanço das investigações recentes sobre os ataques em escolas. De acordo com o ministro da pasta, Flávio Dino, 756 perfis foram retirados do ar em diferentes redes sociais nos últimos dias, por influenciar ou estimular ataques violentos, como os que aconteceram recentemente em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, e em uma escola estadual em São Paulo. Dino disse que nos últimos dias, 225 pessoas envolvidas em possíveis crimes foram presas ou apreendidas. Outros 694 adolescentes e adultos foram intimados a prestar depoimentos em delegacias. Também foram expedidos 155 mandados de busca e apreensão. O ministro informou ainda que foram registrados 1.595 boletins de ocorrência e que existem mais de 1.200 casos em investigação, mas não significa que todos esses casos são possíveis ataques, já que esse número também inclui pessoas que estimularam ou divulgaram material criminoso ligado ao tema. O balanço foi divulgado por Dino durante uma reunião que contou com a presença de Luiz Inácio Lula da Silva, de outros ministros e também de representantes dos estados e dos presidentes do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, e do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. No evento, o Lula anunciou um apoio de 3 bilhões de reais a serem transferidos para os estados e municípios para ações integradas de prevenção de violência nas escolas. Nesse encontro, foi criado o Conselho da Federação, uma ação conjunta entre os três poderes. A pauta do grupo prevê que o PL das fake news inclua regras que obriguem as plataformas digitais a agirem preventivamente para retirar conteúdos que possam incentivar a violência dentro das escolas. A visão de que é necessário regulamentar as redes e de responsabilizar elas pelo que é publicado foi corroborada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele inclusive comparou o modo com que as redes sociais são mobilizadas para casos como esses dos ataques nas escolas a casos como os ataques aos três poderes em 8 de janeiro. Você ouve a seguir um trecho do discurso dele. O modus operandi dessas agressões instrumentalizadas, divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas, é exatamente idêntico o modus operandi que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia, o modus operandi instrumentalizado para o dia 8 de janeiro. Não há nenhuma diferença. Ainda em seu discurso, Moraes defendeu que as plataformas digitais usem os mesmos mecanismos de inteligência artificial utilizados para coibir compartilhamento de pornografia infantil para combater discursos de ódio. Ele afirmou que as redes sociais excluem automaticamente 93% dos arquivos de pedofilia e que, para o resto, existe uma equipe especializada em identificar e retirar em poucas horas esse tipo de conteúdo. No dia 5 de abril, um homem entrou em uma creche particular em Blumenau, em Santa Catarina, e matou 4 crianças. O caso aconteceu 9 dias depois do ataque à Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, quando um estudante de 13 anos matou uma professora a facadas e feriu outras 5 pessoas. Depois desses, outros casos de violência dentro de escolas foram registrados. Esses episódios geraram uma onda de ameaças e falsos levantes nas redes sociais que alteraram as rotinas das escolas do país e provocaram uma série de medidas de segurança. Em 13 de abril, o governo publicou uma portaria que recorreu à legislação de defesa do consumidor contra as plataformas que desobedecem pedidos de retirada de conteúdos. Um dos grandes temas de embate nessa discussão é a regulação das redes sociais.
uma vez que já ficou claro que a violência dentro das escolas muitas vezes é incubada nesses ambientes virtuais. Você escuta agora um dos momentos da reunião dessa terça em que o ministro Flávio Dino falou sobre o tema. É falsa a ideia que fiscalizar e regular a internet é contrário à liberdade de expressão. A verdade é o diametralmente oposto. Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a para que ela não seja exercida de modo abusivo. Tema que o Congresso Nacional, os senhores líderes, com certeza vai se debruçar, definitivamente. Não para coagir pensamentos díspares, mas a doutora Estela Aranha, que aqui está da nossa equipe, me mostra todos os dias dezenas, centenas de vídeos de apologia à chacina em escola. Isso é liberdade de expressão? Em qual país do mundo? Mostra incentivos a que os jovens se automutilem. Isso é liberdade de expressão? Em qual país do mundo? Mostra incentivos para o neonazismo. Isto é crime no Brasil, Lei 7716. E isto não é liberdade de expressão? Portanto, o presidente Lula está... Por meio da portaria, Dino recorreu aos poderes de fiscalização da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, para estabelecer a responsabilidade de plataformas em casos de conteúdos que incentivem ataques contra o ambiente escolar ou façam apologia e incitação a esses crimes ou a seus perpetradores. No atentado que aconteceu na escola paulistana em 27 de março, por exemplo, o autor do ataque publicou no Twitter o que ele planejava fazer e foi incentivado pelos usuários da rede. Pela portaria, as plataformas vão poder ser responsabilizadas em processos administrativos instaurados pela Senacom. Essa responsabilização parte da ideia que as plataformas, como ofertantes de serviços aos consumidores, têm um dever geral de segurança e de cuidado. Nesses processos administrativos, a Secretaria pode estabelecer sanções que vigoram no âmbito do direito do consumidor, como multa que pode chegar a 12 milhões, suspensão dos serviços e até mesmo o banimento da plataforma no país. A portaria estabelece ainda que as plataformas precisam retirar os conteúdos ilícitos em até 2 horas depois do pedido das autoridades. Esse é o mesmo prazo que foi adotado durante as eleições de 2022 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ainda segundo o texto, as plataformas devem apresentar à Senacom um relatório sobre as medidas tomadas para restringir a propagação de conteúdos e também sobre atendimento das requisições feitas pelas autoridades do país, além de desenvolver protocolos para situações de crise. Isso que o Dino fez, essa portaria que age no âmbito da legislação de defesa do consumidor, foi controversa no meio jurídico e justificada por ele como uma medida emergencial para poder tomar uma ação rápida, algo que pudesse ser uma resposta imediata a um problema que se desenrola há anos. A lei que regula o funcionamento das plataformas digitais atualmente, o chamado Marco Civil da Internet, estabelece que a responsabilidade jurídica de provedores de conteúdos de terceiros, como é o caso do Twitter, Facebook, Telegram e Instagram, por exemplo, só se configura após essas empresas receberem uma ordem judicial sobre determinada postagem. A exceção prevista na lei acontece nos casos de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando a responsabilidade das empresas começa após o recebimento de notificação a respeito do conteúdo problemático. Os próprios termos de uso de cada empresa também estabelecem hipóteses de remoção de conteúdos e perfis, como costuma ocorrer com spams ou infrações ao direito autoral. Essa blindagem legal das plataformas é frequentemente questionada em processos judiciais, com decisões discrepantes entre tribunais. O julgamento de 2 recursos que tramitam no Supremo Tribunal Federal deve solucionar de vez a questão, estabelecendo um entendimento que deve ser replicado em todos os processos sobre o assunto pelo Brasil. O Supremo vai decidir se a limitação da responsabilidade da forma como prevista no Marco Civil da Internet é constitucional. No final de março, o tribunal fez uma audiência pública sobre o tema, com representantes das plataformas, de organizações da sociedade civil e da academia.
Entre os argumentos de quem se coloca contra o entendimento do Marco Civil da Internet estão a passividade com que as plataformas se comportam, quando já é de conhecimento público que essas empresas têm forte controle sobre o fluxo de informações, decidindo, a partir de algoritmos sofisticados, o que o usuário vai receber. Já aqueles que são a favor do entendimento do Marco Civil da Internet afirmam que a obrigação de moderar conteúdos de terceiros criaria custos excessivos a essas empresas, o que poderia inviabilizar aplicativos e uma série de outros negócios. Outros lugares do mundo também estão revisando as leis das plataformas digitais. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte vai analisar 2 processos que pedem a responsabilização do Twitter e do Google em casos de conteúdos criminosos publicados por seus usuários. As decisões devem sair somente em junho. Atualmente, as empresas americanas se valem da chamada Seção 230, que faz parte da lei que rege as comunicações no país e também isenta as plataformas de internet da responsabilidade sobre o que é publicado por terceiros. A lei foi aprovada em 1996, quando as redes sociais ainda não existiam, e diz que provedores de serviços na internet não podem ser tratados como porta-vozes do que é publicado por terceiros. Ela faz parte da chamada Lei de Decência nas Comunicações. Já nos países da União Europeia, a história é um pouco diferente. Por lá existe uma legislação mais atualizada, a Lei de Serviços Digitais, que foi aprovada em abril de 2022. Ela estabelece que empresas de tecnologia com mais de 45 milhões de usuários são enquadradas como grandes plataformas, e elas devem seguir regras como, por exemplo, enviar relatórios indicando que possuem moderadores suficientes para evitar a disseminação de fake news. Essas empresas devem abrir seus algoritmos para mostrar como definem qual conteúdo está no topo do feed, ou seja, quais informações aparecem primeiro para o usuário. Se as regras forem descumpridas, as plataformas ficam sujeitas a penalidades rígidas, como multas no valor de até 6% da receita da empresa, mudanças de algoritmo de acordo com determinação do bloco europeu e, em casos extremos, até proibição de operar no continente. O novo arcabouço fiscal, regra que pretende substituir o teto de gastos, foi entregue nesta terça ao Congresso. Agora, o texto deve ser votado pelos parlamentares. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, primeiro relembra pra gente os principais pontos que estão na proposta do novo arcabouço. Bom, o novo marco fiscal tem alguns eixos. O primeiro é que o crescimento dos gastos públicos vai ficar limitado a 70% do aumento da receita do governo, mas sempre vai variar em um intervalo específico. Então, no pior dos casos, mesmo se a receita cair, o gasto vai poder aumentar 0,6%. E no melhor dos casos, se a economia estiver bombando e a arrecadação estiver nas alturas, o máximo que o gasto vai poder aumentar é 2,5%. No meio disso, tem algumas exceções, como transferências constitucionais e créditos extraordinários. Além disso, o arcabouço tem um eixo de metas fiscais. A ideia é que o governo tenha como objetivo levar as contas do vermelho para o azul entre 2023 e 2026. E essas metas elas vão ter bandas. Então, se o saldo de um ano ficar abaixo do piso da meta, o gasto vai poder aumentar só em 50% do aumento da arrecadação. E se o resultado ficar acima do teto da meta, o governo vai poder gastar até 25 bilhões de reais com investimentos. Esses são os pontos centrais de forma geral. E Marcelo, a proposta da nova regra fiscal não é bem aceita por todos, né? Conta pra gente quais são as críticas de parte da esquerda ao novo arcabouço. Pois é, desde antes de o governo divulgar o arcabouço, já tinha um certo burburinho, vindo de uma parte da esquerda. Mas isso ficou mais intenso depois que o governo apresentou publicamente a nova regra em 30 de março. Então você teve, por exemplo, o PT convocando o Haddad para explicar como que a regra é compatível com um projeto de crescimento da economia e do emprego defendido pelo partido. No geral, o argumento é que é arriscado para o governo ficar limitando o gasto quando a gente está num contexto de desaceleração econômica. Então isso vai naquela linha de pensamento de que o governo tem um papel importante para o crescimento do país.
Eu conversei com Rafael Cortez, cientista político e sócio da Tendências Consultoria Econômica, que diz que existe um desejo dentro do PT de não repetir o que aconteceu em 2015, quando a Dilma Rousseff tentou um ajuste fiscal que acabou tendo um custo político muito alto. E segundo Cortez, é possível sim que essa resistência da esquerda leve a mudanças no texto do arcabouço no Congresso. Já o sociólogo Celso de Barros me disse que acha difícil que essa contestação da esquerda interfira significativamente no texto e diz também que existe no meio dessas críticas todas aquilo que ele chamou de um teatro da autoafirmação, ou seja, tem muita gente que está aproveitando o debate para marcar posição. O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia, colunas de opinião e gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. Pelo menos 15 estados brasileiros apresentam aumento expressivo no número de novas internações de crianças pelo VSR, o vírus sincicial respiratório. Bebês com menos de 1 ano são os atingidos com maior gravidade. O alerta é da Fiocruz, que monitora os números do Ministério da Saúde sobre doenças respiratórias no boletim Infogripe. A Isadora Rupp escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre seus temas de cobertura a infância. Isadora, explica pra gente o que é esse vírus e por que ele tem crescido no Brasil. O VSR é um vírus respiratório que já circula há décadas no mundo. Para adultos, ele não é um problema. Para a maioria das pessoas, gera sintomas leves de resfriado ou assintomáticos. Ele é complicado para bebês porque causa uma doença chamada bronquiolite. Além de todos os sintomas típicos de um resfriado, o bebê fica com dificuldade de respirar. E isso acontece porque o aparelho respiratório ainda não está totalmente formado. É por isso que gera hospitalização. Os bebês, em muitos casos, precisam de ajuda artificial para respirar, com ventilação mecânica, por exemplo. Segundo o infectologista Marcelo Otsuka, que é responsável pelo serviço de infectologia do Hospital Infantil Darcy Vargas de São Paulo, o VSR é a principal causa de óbito de crianças no mundo. Ainda não existe um remédio para o vírus. Em alguns casos, para bebês prematuros ou cardiopatas, é utilizado de forma preventiva um anticorpo monoclonal, que impede que o vírus se hospede. Mas eles são caros e disponíveis apenas em casos específicos, após avaliação de um pediatra. Também há vacinas em estudo, tanto para aplicação intranasal em bebês, como injetáveis para as gestantes. A imunização da mãe acaba protegendo o bebê nos primeiros 6 meses de vida, que é a fase mais arriscada para o VSR, mas ambas ainda estão em fase de estudo. O que vem gerando um aumento expressivo de casos no Brasil, agora em abril, é a mudança da sazonalidade do vírus. Segundo o Infogripe da Fiocruz, os casos começaram a subir já no fim de fevereiro. Por isso, estamos passando pelo pico de infecções ainda em abril. Isso ocorreu por causa da Covid-19. Os vírus respiratórios que tinham circulado menos de 2020 a 2022 voltaram a circular agora por causa do fim das medidas de isolamento e uso de máscara em locais públicos, por exemplo. O texto da Isadora você pode ler em nexojornal.com.br/pontofuturo. Do embate para a regulação das redes sociais, passando pela resposta do novo arcabouço fiscal e terminando com o vírus sincicial respiratório, durma com essa. Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec e Isadora Rupp, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até...